Geneticistas, geneticistas, antropólogos e historiadores, dentre outros, asseguram a inexistência de raças humanas. Então, muitos intelectuais não querem usar esse termo. E aí, por que isso? Porque por causa desses estudos genéticos que tem ali. Olha lá, os estudos genéticos asseguram que uma parte insignificante do genoma humano é responsável por diferenças no fenótipo, que são as características aparentes. Ou seja, não há diferença entre os seres humanos, não há nenhuma diferença. Mas mesmo assim, foi proposto um conceito de raça que não é científico, né? Muitos autores reconhecem que o conceito de raça ele não é científico. Mas tá ali, ó, raça. Conceito aplicado quando se faz referência a um conjunto de indivíduos dotados de características morfológicas comuns, ou seja, características fenotípicas como a cor da pele. Então aí nós temos essa questão do conceito de raças. E a etnia, vamos passar isso aqui rápido para a gente ir nos tópicos principais, né? Os exemplos. A etnia é um conceito multifacetado que constrói a classificação dos indivíduos para além da aparência física, com base em critérios de parentesco, religião, língua, território compartilhado, nacionalidade. Então a etnia ela tá muito mais vinculada aos aspectos culturais. O conceito de raça ele está caracterizado por aspectos fenotípicos, por questões físicas, como a cor da pele. Ok? E aí, meus caros, nós vamos agora avançar para um ponto, não é? Que são os exemplos ao longo da história que contribuíram, né, para essas manifestações preconceituosas e racistas em determinados espaços. Veja bem, nós temos aí a questão racial no contexto sul-africano com a política do apartheid. Meus amigos, isso aí pode aparecer no Exame Nacional de Ensino Médio. Vamos lá. Vamos falar da África do Sul. A África do Sul, ela foi uma área que resultante da política. Na verdade, ela foi dominada por holandeses e ingleses. A África do Sul era um território dominado por descendentes de holandeses e ingleses. Muito bem. Durante certo tempo, os holandeses e os ingleses conseguiram cada um manter seus espaços na África do Sul. Cada um ficava na sua área. Os ingleses tinham na África do Sul o domínio sobre duas regiões principais, a região de Cabo e a região de Natal. Os holandeses, por sua vez, tinham na África do Sul o domínio basicamente sobre duas áreas. Uma área chamada de Orange e outra chamada de Transvaal. Essas duas áreas. Acabou que o tempo foi passando e nas áreas que estavam sob a dominação dos holandeses, nessas áreas foram descobertas uma grande quantidade de ouro e diamantes. Esses holandeses, eles evidentemente devem ter ficado muito satisfeitos, porém, os ingleses não respeitaram os holandeses e invadiram a área. Invadiram a área. Os ingleses invadiram a área dos descendentes dos holandeses. Esses descendentes dos holandeses, eles eram chamados também por outros dois nomes. Eles eram chamados de boeres, ou também eram chamados de afrikanderes, porque eles pronunciavam um dialeto denominado de afrikander. E desse atrito entre holandeses e ingleses, nós tivemos a Guerra dos Boeres, que foi de 1899 até o ano de 1902. Professor, quem ganhou essa guerra? Quem ganhou foram os ingleses. Os ingleses ganharam e eles passaram a exercer um controle mais forte sobre a África do Sul. Muito bem. Em 1910, os ingleses fundaram a União Sul-Africana.
E com o passar do tempo, eles implementaram uma política denominada de segregacionismo racial, a política do apartheid. E nesse contexto, nós vamos ter uma série de humilhações constantes aos negros, práticas racistas, preconceituosas, discriminatórias contra os negros no sul da África. Então vamos acompanhar ali. Eu coloquei para vocês, ó, negros acabaram segregados ou separados espacialmente dos brancos, nos chamados batustões, que eram pequenas pátrias africanas, tendo acesso e locomoção restritos nos bairros brancos, necessitando apresentar uma espécie de passaporte. Então você pensa bem a humilhação. Você sendo negro, você tendo que apresentar uma espécie de passaporte para poder ter uma circulação. Isso, Amanda, na África do Sul, ok? Na África do Sul. Muito bem. Então, isso é um processo de humilhação muito grande, não é? Isso revolta qualquer pessoa. Outras formas de segregação enfrentadas pelos negros. Acompanhe comigo nas setinhas ali, ó. Os negros eram criminalizados ao frequentar locais proibidos ou fora do horário. Pensa bem. Pensa bem. Eu gostaria, antes de continuar isso, é muito importante vocês terem uma noção básica dos direitos fundamentais que temos. Dos direitos fundamentais. É importante mencionar aos senhores que após a Segunda Guerra Mundial, né, naquele contexto do final ali, nós tivemos a criação da Organização das Nações Unidas. A ONU ela foi criada no ano de 1945. E 3 anos depois da criação da ONU, em 1948, nós tivemos a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que existe até hoje, é facinho de ler. Essa declaração ela contém 30 artigos. 30 artigos. Muito bem. E é importante observarmos que essa declaração ela defende os nossos direitos fundamentais. Mas, professor Marcel, quando você fala de direitos fundamentais, você está mencionando o quê? Os direitos civis. Vai cair para você no Enem, direitos civis, ok? Vai cair para os senhores. Professor, mas por que você tem certeza que vai cair direitos civis no Enem? Porque não tem como não cair. Quais são os nossos direitos civis, professor? Vamos lá. Os nossos direitos civis é o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à segurança e o direito à propriedade. Esses são os nossos direitos civis. Na África do Sul, os negros, eles tinham seus direitos civis respeitados? É claro que não. Muitos eram mortos, então perderam o direito à vida. Muitos não eram tratados da mesma forma. Não é? Muitos não eram tratados da mesma forma. Então, eles não tinham esse direito à igualdade respeitado. Muitos não podiam ter a livre circulação, não tinham direito à liberdade. Né? Então, meus caros, o que vai acontecer? Eles eram criminalizados por frequentar os locais. Alguns restaurantes, bares e lanchonetes eram restritos aos brancos. Então você tinha uma restrição. E vai chegar um determinado momento que os negros eles irão se manifestar de modo contrário. Eu vou terminar isso aqui e eu vou buscar, evidentemente, tratar desses direitos. Então, a princípio, o que vocês têm que saber? Quais são os nossos direitos civis? É o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade e o direito à segurança. Quais são os nossos direitos sociais? Os direitos sociais vai ser moradia, emprego, acesso ao lazer, cultura, transporte, um monte de coisa. E os direitos políticos, nós vamos ter o direito de votar, o direito de ser votado, o respeito ao pluralismo político, que é a diversidade de opiniões, não é? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos constitucionalmente a defesa do pluralismo político. Do pluralismo político. Isso está no artigo 1º, inciso
5º da Constituição Federal de 1988. E ainda falando da Constituição Federal, se você abrir a sua Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 3º, vai ter um termo lá, que é um dos termos mais importantes quando se refere a direitos humanos, que é a dignidade da pessoa humana. Professor, então todas as vezes que eu ouvi falar, professor, em direitos humanos, eu tenho que lembrar de dignidade da pessoa humana? Sim. E o que seria, professor, a dignidade da pessoa humana? Né? O que seria? Seria você proporcionar a qualquer pessoa condições mínimas necessárias para que ela possa prover a sua subsistência de forma digna. Isso é a dignidade da pessoa humana. Então, o que eu posso dizer? Que os negros na África do Sul, eles não tinham assegurados os seus direitos humanos, os seus direitos fundamentais, ou seja, os negros na África do Sul não tinham assegurados o respeito à dignidade da pessoa humana. Vai surgir dentro da África do Sul uma das maiores personalidades da história desse planeta, chamado Nelson Mandela. Então tá ali, Nelson Mandela liderou, né, a reação da população negra nesse Congresso Nacional Africano, nessa Conferência Nacional Africana. Foi condenado à prisão perpétua, ficando 27 anos preso. E em 1991, o presidente Frederic de Klerk, né, acabou recebendo aí o Prêmio Nobel da Paz junto com Nelson Mandela. Muito bem. Então vamos lá. Então nós temos essa questão racial no contexto sul-africano. Muito bem. Agora eu vou dizer para os senhores sobre essa questão racial nos Estados Unidos da América. Né? Veja bem, então vamos lá, questão racial. Antes de chegar nesse ponto aqui, eu gostaria de citar para os senhores, eu acho que os senhores já devem ter ouvido falar de uma guerra que aconteceu nos Estados Unidos de 1861 a 1865, a Guerra de Secessão. Acho que os senhores já ouviram falar dessa guerra. A Guerra de Secessão ela foi um confronto entre os estados do Sul e os estados do centro-norte dos Estados Unidos da América. E quais os motivos dessa guerra, professor? Vamos aqui, na verdade, resumir muito, porque eu tenho que chegar ali em cima. Vamos lá. Os estados do Sul dos Estados Unidos, eles não queriam o fim da escravidão. Eles não queriam o fim da escravidão. E eles também não queriam o estabelecimento de práticas protecionistas adotadas pelo governo norte-americano. Já os estados do centro-norte dos Estados Unidos, eles queriam o fim da escravidão e queria que o governo norte-americano adotasse práticas protecionistas em relação aos produtos estrangeiros. Muito bem. Foi eleito como presidente dos Estados Unidos em 1861 um senhor chamado Abraham Lincoln. E Lincoln, ele era profundamente antenado com as ideias dos estados nortistas. E aí, nesse cenário acontece a Guerra de Secessão. Essa Guerra de Secessão entre os estados do norte e do sul dos Estados Unidos, ela foi vencida pelos nortistas. Antes dessa vitória, em 1863, acontece a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Veja bem, meus caros, os estados do Sul não gostaram da abolição dos negros, da escravatura, da abolição da liberdade para os negros. Eles não gostaram. E eles começaram a perseguir os negros nos Estados Unidos, mais precisamente no sul dos Estados Unidos. Então, veja bem,
Tá ali, a questão racial, a segregação dos ex-escravos. A segregação dos... Olha que coisa grave. A segregação dos ex-escravos nos Estados Unidos era legalizada e existia um grupo chamado de Ku Klux Klan. Tá ali. Podia pregar a supremacia branca e perseguir homens, crianças e mulheres negros. Houve então uma intolerância, e mais uma vez eu estou citando lá os direitos civis, não é? Eu acho que vocês podem estabelecer, entrar, fazer uma live entre vocês e depois vocês discutirem essas coisas conceituais de negro, preto, o que vocês quiserem. Porque na medida em que vocês fazem isso, vocês acabam não prestando atenção nos conteúdos e o conteúdo se perde. Mas enfim, a escolha dos senhores. Então aqui nós tivemos nos Estados Unidos uma relação de intolerância. Isso gerou uma insatisfação e mobilização das lutas pelos direitos civis. Então, veja bem, os negros nos Estados Unidos iniciaram uma luta pelos direitos civis. Mais uma vez aparece o conceito de direitos civis. Quais são os direitos civis, professor? Vamos lá. Eu tenho o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à propriedade, o direito à segurança. O direito à vida, eu não posso ser morto por defender as minhas opiniões. A liberdade, eu tenho que ter a liberdade de expressão, de pensamento, de opinião, de reunião, de associação, de religião, de imprensa. Eu tenho que ter essa liberdade. A igualdade civil, ela pressupõe a ideia de que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, né? E aí, nesse combate, nessa luta pelos direitos civis, nós vamos ter algumas lideranças. O Martin Luther King, o Malcolm X e a Angela Davis. Né? Alguns, como Martin Luther King, adotaram um processo de resistência pacífica. Outros optaram por também utilizar a violência como forma de atingir os seus objetivos. Então tá ali, ó. Mesmo tendo destaque nos esportes e na música, os negros eram segregados nos Estados Unidos. A doutrina foi perdendo força. Então nós temos ali, ó, políticas de ação afirmativa facilitar o acesso de indivíduos excluídos às universidades, ao mercado de trabalho. Então essas políticas de ação afirmativa nos Estados Unidos visaram minimizar esses efeitos segregacionistas. E outra coisa muito importante foi a criminalização do racismo. Tá ali, ó, ao mesmo tempo em que foi diminuindo as diferenças de oportunidades entre negros e brancos. Muito bem, não é? Os Panteras Negras, Franciele, eles estão aqui com o próprio Malcolm X, que está ali, né? Os Panteras Negras, diferentemente daquilo que fora proposto por Martin Luther King, eles buscaram também o recurso da violência como forma de atingir os seus objetivos. Muito bem. E para finalizar, né, agora para finalizar a nossa aula de hoje, né, porque nós temos aqui, ó, nós temos um tema para a próxima aula que eu quero citar com os senhores, ó, nosso próximo encontro eu vou tratar patrimônio cultural. Eu coloquei capítulo 5 aqui, mas seria o 2 para nós. Veja bem, nós vamos fechar essa aula com racismo no Brasil, né, que é uma coisa que de fato acontece, todo mundo sabe disso, né? Muito bem. Vamos lá. A miscigenação. A miscigenação é a marca do Brasil. Então tá ali, uma coisa muito importante, muito bonita que acontece no Brasil, que existe no Brasil. Então a miscigenação é a marca da formação social e da população brasileira, um traço histórico que, no entanto, não exime o Brasil de preconceito racial. Então, apesar da miscigenação ser um traço histórico da população brasileira, ser um elemento crucial para a nossa formação social, isso não significa dizer que não sejamos afetados pelo preconceito racial. Aqui no Brasil foi instituída a Lei 7.716 de 1989, a Lei CAO. Tá ali, ó. Norma jurídica que regulamenta o racismo como crime inafiançável. Inafiançável. Não só inafiançável, mas também imprescritível.
não prescreve o crime. Se você cometeu uma prática de racismo em 2020 e nós chegamos lá em 2049, você pode sim ser processado pelo Estado. Quem processa é o Estado, não é a pessoa, tá, meus amigos? A pessoa ela ajuiza uma demanda e o Estado realiza o processo, né? Por intermédio de um juiz togado. Muito bem, então, deixa eu botar aqui. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então a Lei K.O. tornou esse crime inafiançável e imprescritível. Mas tá ali, ó, mesmo com a força da lei, muitos praticam o racismo. Situações de discriminação racial no Brasil, 5.2, vamos lá. Ó. Raramente são explícitas, mas são reforçadas por dados de baixa escolaridade e baixo acesso a cursos de nível superior. E, de fato, você não vê muitos negros na faculdade de medicina. Ou eu estou mentindo? Você não vê. Principalmente nas universidades federais, né? Nas particulares também, que são caríssimas. Né? Outros problemas aqui no Brasil, ó, elevados percentuais de assassinatos, de encarceramento, de violência obstétrica, de elevado quantitativos de desempregados e trabalhos de baixa renda. Ok? Então existe lei. E outra, esse crime, ele pressupõe uma pena de reclusão, que envolve a reclusão. A reclusão ela é diferente da detenção. Um crime que gera a reclusão, você inicia o cumprimento de pena em regime fechado. Ok? Muito bem. E aí, vamos finalizar esse debate aqui ó, com outras observações. Ó. No setor educacional, a parcela negra da população fica menos anos na escola e recebe ensino de menor qualidade. Isso é um traço característico. Né? O mercado de trabalho, distorções visíveis na remuneração inferior, além dos tipos de cargos ocupados. A mulher negra ela é desfavorecida em oportunidades e reconhecimento diante de um homem e uma mulher branca. Então, tá ali, no Brasil, o lugar e o papel sociais das pessoas negras muitas vezes parecem naturalizados e, portanto, invisíveis. Significa dizer que a discrepância social a qual os negros são submetidos, muitas pessoas enxergam isso como normal, como algo natural. Isso é um problema. E ali, o racismo no Brasil, apesar de toda a codificação penal, né, que tem o vislumbre punitivo dessa prática, mesmo assim, o racismo persiste na informalidade daquelas brincadeirinhas e nas piadinhas que se fixam nas brechas da lei. Então, meus caros, nós fizemos 2 encontros. Nesses 2 encontros tivemos a oportunidade de debater esse tema que é muito importante, o etnocentrismo e o relativismo culturais. Espero que ao descrever essas situações eu tenha contribuído para o seu conhecimento de alguma forma, ok? E na nossa próxima aula nós vamos debater um outro tema, né, para que possa dessa forma aprimorar, né, o conhecimento de vocês, para vocês fazerem uma excelente prova no Exame Nacional de Ensino Médio. Eu quero agradecer aqui a oportunidade por estar junto com os senhores e até a nossa próxima aula. Muito obrigado a todos os alunos do Projeto C, muito obrigado ao professor Renato Ribeiro por mais essa oportunidade. Um abraço a todos. Marcelo, mais uma vez, excelente aula. Todos aí estão mandando mensagem, todos gostando da aula aí, né? Falando que foi inspirador. Você é um cara que realmente, cara, quando começa a falar aí, ninguém consegue parar de assistir a aula, porque sempre você com muita propriedade, muito conhecimento, passando, né, todo esse saber para os nossos alunos aí, nós que temos a agradecer, e eu quero desejar um bom fim de semana a todos. Eu consegui gravar a aula do professor Marcel, acho que depois de uns 10 minutos de início, porque a gente teve um probleminha aqui, mas ela vai estar disponível junto com as outras da semana passada,
que a gente vai postar da semana passada e as desse sábado, toda essa semana, e vou disponibilizar para vocês. Marcel, um bom fim de semana para você. Renato, Hum, eu queria passar aqui para os alunos, eu queria aqui nessa oportunidade parabenizá-los, né, pela participação deles aí na sala de aulas, nas aulas. Eu queria que vocês mantivessem essa força de vontade, que certamente dessa forma vocês vão conquistar o objetivo de vocês, tá? Então parabéns aí ao Projeto C, parabéns aos alunos do Projeto C, parabéns a você, Renato, tá? Obrigado e um bom final de semana a todos. obrigado, meu irmão. Bom fim de semana a todos. Fiquem todos com Deus. Um abraço.